Aí, gravando. Ele agora fechou tudo. Fechou o som e fechou câmera. Gravando e agora eu vou pausar. Ele já aparece os botõezinhos de stop e pause. Ok, Magali? Ok. Bora. Abaixo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom dia, companheiros e companheiras. Estamos dando início à nossa exposição, agradecendo ao Seca Luz pelo convite formulado. E para iniciarmos a nossa fala, que tem como tema Francisco de Assis, eu vou trazer uma colocação do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, em julho de 1982. Ele nos diz que Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor. E iniciando então com a palavra amor, vamos apenas fazer uma retrospectiva, lembrando que a preparação para a vinda de Jesus à Terra era necessário que engenheiros siderais limpassem a atmosfera do planeta, para que os atentados contra a Boa Nova do reino de Deus não viessem a gerar alterações. Uma falange de anjos assomorra a terra, tirando dela 2 bilhões de espíritos inferiores, cuja animalização atingia até as raias do impossível. Então, vejamos que houve toda uma preparação no planeta Terra para receber Jesus. E o apóstolo João, o João evangelista, dentre os discípulos do Senhor, foi considerado o que mais se dedicou pela força do amor. Era bem moço quando assistira, juntamente com alguns familiares, às bodas de Canaã. Ele foi exilado em Patmos, perseguido por Domiciano, foi enviado para Roma, sendo depois exilado na ilha de Patmos, onde teve a ocasião de escrever o Apocalipse.
No exílio, ele aprendera uma ciência mais profunda, a interpretação da linguagem dos outros reinos, ou seja, ele conseguia conversar com os animais, com as plantas, com o ar. Na realidade, ele foi preparado para assim agir conjuntamente com o mestre. E Francisco de Assis nasceu entre 1181 ou 1182. Não existe uma definição do dia do mês e do ano. Morreu em 3 de outubro de 1226. Ele era católico, de Igreja Católica e da Anglicana, e ele foi canonizado em 16/7/2028. Portanto, a volta do apóstolo João renasceria na cidade de Assis. Era o amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra. E aí, mais uma reencarnação de João Evangelista como Francisco de Assis. A proximidade dele com Jesus está no livro Boa Nova, onde Chico traz para nós, através de Humberto de Campos, a seguinte reflexão. Dizia ele que o Assis, de temperamento apaixonado, profundamente generoso, João e seu irmão Tiago tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras das almas. E a gente vai verificando que todo esse pessoal, todos os apóstolos, todos os seres que reencarnaram, já faziam parte daquela convivência com Jesus. Foram espíritos eleitos que já tinham feito a caminhada evolutiva. Então, ele presenciou, o João, e agora Assis, presenciou várias curas fantásticas do Mestre. Fez parte dos 3 no Monte Tabor, na agonia de Getsemane. Estava no Jardim das Oliveiras, assistiu, inclusive, às pregações mais profundas do Mestre e presenciou a entrada triunfal, quando subiu ao Calvário para se despedir do seu preceptor e no topo mais dramático do mundo recebeu como nova mãe Maria, indicada pelo divino Messias. E ele veio, o Assis, através da família Bernardoni, após várias visitas de preparação, com o consentimento em espírito dos pais. Vejamos que, para que um ser pudesse reencarnar com o compromisso, a missão do Assis, teve que ser preparado todo o ambiente, toda a psicosfera, toda a egrégora, bem como o consentimento dos pais para que ele viesse. E o pai era um rico comerciante de tecidos em Pedro Bernardoni e Maria Picalini, mulher de muita fé, além de sábia, empregada jarla. João renasce em Assis, agora como Francisco. Nasce o Francisco, então. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Está no Apocalipse 22, versículo 16. Portanto, a alegria da juventude. Francisco crescera dentro de invejável tranquilidade, cercado de todos os carinhos de sua mãe, de Jarla, do cuidado de seu pai, de todos os serviçais, entre os quais, pela sua fraternidade, granjeara muitos amigos. Logo, cedeu aos convites de seus colegas da mesma idade e se fez um grande seresteiro nas ruas de Assis. Ser livre era o ideal do seu coração.
E o espírito, na verdade, está pronto. Sendo difícil, entretanto, para ele conviver com aquele estado de coisas, tinha ímpetos de renunciar e partir da própria casa onde morava. Sem dúvida alguma, Deus não aprovava aquelas práticas. Sem dúvida, os seus caminhos eram outros. E aí a gente vê quantas vezes nós falimos na nossa reencarnação. Descemos com uma programação e o mundo objetivo e o mundo material nos tira do propósito, mas ele, apesar da carne ser fraca, o corpo físico bloqueia os sentidos do espírito. Mas a sabedoria da mãe dele, toda a opressão que gera malquerência, toda imposição gera ódio, dizia ela, e todo julgamento apressado nos diz pela experiência que o errado é, em verdade, o julgador. Não queiras servir nunca de motivo de escândalo, dizia ela para ele. Respeita as ideias e a vida alheia. E ele, então, vivenciou conflitos existenciais entre ser livre, partir para o mundo ou assumir o compromisso que estava na alma. Então, ele, meu Deus, pergunta, por onde devo começar? Quero fazer alguma coisa de bom em benefício da humanidade. Como é difícil ser útil. Como é difícil compreender os nossos deveres diante da nossa consciência. Como é constrangedor a gente ver e sentir a opressão nos outros. Já a citação de Francisco de Assis. E aí vem a sabedoria do Cristo. Francisco, não tentes mudar o destino desses homens de uma só vez. É o que acontece conosco. Às vezes a gente quer mudar o destino, a programação do filho que foi gerado materialmente, fisicamente, biologicamente, quando na realidade a alma, o indivíduo, o ser, tem um programa, tem um acerto de contas. Então, Jesus continua dizendo, cada um está no lugar certo, pelo bem que a natureza lhes quer. Os desígnios da providência não falham, meu filho, e não penses que eles se encontram desamparados, pois cada criatura recebe de acordo com o plantio que fez em eras remotas. E aqui ele parte para a boa batalha. Francisco era um soldado, empunhando armas nos campos de batalha. Tinha se alistado em defesa de Assis Terra, onde depois fora derrotado e preso, jogado numa cela qual um cão. Francisco, já bem disposto, pensou em alistar-se na cruzada, pois nela ia defender uma causa nobre. Francisco, então, constrói a minha igreja. Francisco, constrói a minha igreja. Francisco, constrói, dissera Jesus 3 vezes para ele. As águas deslizavam suavemente no leito do pequeno rio, como testemunhas da voz daquele que é o caminho, a verdade e a vida, a despertar no coração do seu mais chegado discípulo a sua missão de amor. Francisco, então, reforma a minha igreja. Reforma a minha igreja. Ajuda a reconsiderar o que fez, tomando outros caminhos melhores, mais justos e mais brandos. Exclama Jesus para Francisco. E quando quiseres a minha companhia, sabes onde estou, dissera Jesus a Francisco. E responde ele, estou ao lado dos estropiados, ajudando-os a andar com firmeza. Estou ao lado dos famintos, oferecendo-lhes pão. Estou ao lado dos sofredores, aliviando-lhes as chagas. Estou ao lado dos oprimidos, dando-lhes esperança e conforto. Estou ao lado dos desabrigados, conduzindo-os para onde existe
teto. E aí começam os primeiros passos de Francisco. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Já dissera Jesus ao mancebo, quando perguntou a Jesus o que ele faria para ter o reino dos céus. E Jesus dissera para ele, de forma categórica e imperativa, mas com amor: vá, venda tudo que tens e siga-me. Entretanto, o mancebo, que ainda não estava preparado, não tinha realmente a alma desperta, preferiu ir para o mundo das riquezas, para o mundo material. Então, simplicidade é agradecer. E neste ingente esforço, apareceram muitas mãos para ajudá-lo no empreendimento e cantando louvores ao Senhor por aquele entusiasmo. Sentiu no coração que aquele caminho era, por excelência, o seu roteiro. Finalmente, Francisco cai em si, toma realmente consciência e passa a construir e a desenvolver toda a sua programação assumida com Jesus. E aí vem a forma de trabalhar, a simplicidade da reconstrução, de levantar alguma coisa caída, de laborar no engrandecimento da fé e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Simplicidade é superar. Benditos sejam os que nos maltratam o coração, porque verdadeiramente são estes, meus filhos, os nossos vigilantes e os que nos ajudam a seguir o Cristo com maior segurança, pois Deus, através deles, nos ajuda na autoeducação. E aí eu lembro que sempre eu digo que não mande aquele ser que a gente qualifica como desafiador. Para muitos, difícil. Eu prefiro dizer desafiador. Não mande, porque ele é o nosso instrumento de crescimento. Ele é o nosso aferidor. E assim Jesus dissera para Francisco, né? Então, nos ajuda na autoeducação. É o momento que, apesar de nos maltratar, de nos magoar, mas quando a gente assume, tem essa consciência, é como Emmanuel dissera, ninguém lhe magoa, você é que permite. Então, diz o mestre para ele, de maneira que fiquem certas todas as portas para o universo, para o amor. E aí, simplicidade é não precisar. As vestes de Francisco de Assis, como de seus companheiros, eram sacos daqueles que já haviam servido em outras atividades, presos na cintura por cordões trançados pelas suas próprias mãos. E assim, dentro dessa simplicidade, chegaram ao Vaticano para falar com o Papa Inocêncio III. E aí a carta à igreja: não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador de seu alimento. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 9 e 10. E ele, Francisco, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Está em Marcos, capítulo 9, versículo 35. E aí, a partir de então, a comunidade se expande. As notícias da ordem dos irmãos menores e de suas regras de vida corriam o mundo. E qual foi o plano maior de Francisco? Era trazer o Evangelho de Jesus à vivência das criaturas. E há mais de 2000 anos,
Jesus espera por nós. Nós ainda continuamos no mundo de provas e expiações e espíritos imperfeitos. Era desprendimento sem miséria, amor sem apego e perdão sem conivência. Era fraternidade com respeito, caridade com discernimento e divisão dos bens nos lugares apropriados e sempre trabalhar para viver do suor do rosto. E a gente vê que ele já fazia toda uma ação social. Era liberdade com responsabilidade. Aí a gente lembra que o Espiritismo é uma doutrina que nos dá a consciência da liberdade com responsabilidade. A alegria nas coisas santas e energia sem violência. Era compreender e escolher o bem sem ostentação. E existe o momento em que Francisco prova como ele interage realmente com todos os reinos. O lobo de Gubi. O egoísmo dos homens é que os faz sofrer. Não são simples animais que pedem socorro com os recursos que possuem. Vai, Francisco, conversar com ele, o lobo. Depois de entendê-lo, volta e conversa com os homens e vê se os entende, o que acho mais difícil de ser o mestre. E a simplicidade é a natureza. Ao lado dos dois estava uma pequena falange de espíritos da natureza, alguns na forma de animais, festejando aquela aliança no sentido de despertar nos homens o amor para com os animais, e nestes o amor para com aqueles. E ali pregou o evangelho para os peixes, até sentir a claridade das estrelas, espírito das águas, andando sobre elas e festejando o acontecimento. Momento realmente divino. E Francisco, então, encontra Clara. Notava-se que as auras de Francisco e de Clara transfundiam-se em uma simbiose divina, ajustando-se como serviço do amor. Outro tanto de mulheres nos procuram querendo participar deste movimento de Cristo. Entretanto, quanto a isso temos silenciado, esperando por alguém que possa dirigi-las com a presença de Jesus. E aí vem a importância da dor. Já pedir a Jesus que antes de voltar à pátria espiritual, ele, Francisco, desejaria sentir as suas chagas no próprio corpo, o que para ele seria uma bênção, a coroação dos seus trabalhos nos caminhos do mundo. E o Francisco é o Evangelho vivo. Pai Francisco, por gentileza, poderia o Senhor nos dizer o que é desprendimento verdadeiro? Pai Francisco, o que poderíamos entender por educação? Pai Francisco, seria bom para todos nós ouvirmos a tua palavra acerca da verdadeira propriedade. Pai Francisco, porque sempre que se faz uma comunidade como essa, separam-se as mulheres dos homens. Pai Francisco, o que é o amor? E aí nós vemos que Francisco, na realidade, foi o ser iluminado, o espírito de escola, que nos trouxe, evidentemente, que eu fiz uma pesquisa apenas en passant na vida do Francisco, mas todos nós temos conhecimento dessa alma que deixa vibrar o verdadeiro amor, vibrar em prol de toda a humanidade. Sempre esteve com Jesus. E aí, fazendo uma retrospectiva, lembrando que ele foi tentado quando ele iniciou seu processo como Francisco. Foi tentado a partir para o mundo e se envolver com as coisas
mundanas, com as coisas materiais. Exatamente o que nós vivenciamos no nosso mundo. E aí vamos ver que essas epidemias aconteceram desde a época da Inquisição. Houve peste, houve morte, é um processo evolutivo, é um processo da separação do joio e do trigo. Deus não pune ninguém. Deus ama todos os seus filhos, dá oportunidade, vê, e nós vamos verificar isso agora na epidemia do Covid. No momento em que desencarnam pessoas que dizem, mas por que ele? Ele que contribuiu tanto com a humanidade. No caso do doutor Elcimar. Já ouvi isso recentemente. Por que tanta gente ruim na face da Terra tem que continuar? E aí a gente faz uma leitura dentro do conhecimento da doutrina espírita. Neste momento, muitos espíritos voltaram porque já concluíram esta etapa. Era o momento, precisaria partir desta forma. E, como Deus é amor e é bondade, ele também está levando compulsoriamente muita gente que ainda vive no mal. Então, para encerrarmos, um cântico de louvor ao Francisco, dizendo: vendo a obra, vejo Deus, sentindo Deus, sou amor. Ó, quantas coisas se escondem de mim, de vós, de todos, filhas do Criador. Sinto-me nada ante a grandeza do universo. Sinto-me verme pelas belezas que desconhece o meu coração. Deus tem filhos no mar, nas estrelas, no ar. Deus tem filhos nas árvores e na terra. Deus tem filhos até nas guerras. Que beleza a função da natureza. Vejo a luz surgir no escuro. Vejo a vida perfeita nos monturos. Vejo o céu nas águas do mar. Vejo e sinto o amor no amar. Quando descanso, a natureza trabalha. Quando durmo, a natureza trabalha. Quando trabalho, a natureza trabalha. Quem eu sou? Nada diante desta batalha. Deus é Deus dos justos. Deus é Deus dos párias. Deus é Deus dos que viajam. Deus é Deus dos que ficam em casa. Deus é Deus das sombras. Deus é Deus da luz. Deus é Deus das trevas. Deus é Deus de Jesus. Quando estou cansado, Deus está ocupado. Quando estou reclamando, Deus está obrando. Quando blasfemo, Deus está entendendo. Quando tenho ódio, Deus está amando. Quando estou triste, Deus está sorrindo. Deus é sabedoria e eu estou sonhando. Que beleza a natureza. Que beleza a profundeza da existência e do existir. Eu não compreendo, mas luto para me corrigir. Porém, em frações do tempo, logo quero ajuntar e Deus repartir. Quero colher, quero usurar e Deus passa por mim a semear. Luto de novo, mas ainda não sei lutar. Penso na disciplina, mas não me deixo disciplinar. Avanço, caio, torno a avançar. E Deus me ouve, passa novamente por mim. Olha para os meus olhos, sente meu coração. E fala baixinho em meu ouvido. Vem, vou te ensinar a amar. Deus se retira. Sinto sua ausência. Peço clemência. Mesmo assim, Deus não se esquece de mim.
Manda um anjo em meu encalço, num carro fulgurante de luz, e de braços abertos caio por terra, pensei que era o Cristo de Deus, que era Jesus. E o cortejo dos céus entra em mim, em cântico de louvor. Abre o meu coração, deixando dentro dele um tesouro de luz, o tesouro da dor. E fica para todos nós que aqui estamos bebendo da fonte da Boa Nova, bebendo dos ensinamentos do Francisco de Assis, bebendo da doutrina espírita, que nos convoca a trabalhar, a colocar em prática todo o conhecimento que já temos. E precisamos também agradecer a Kardec por todo esse legado que ele nos deixou. E a pergunta que fica: como tornar a minha vida mais simples, vivendo a essência do Evangelho de Jesus? Que levemos conosco as reflexões, a história, a vida, o caminhar do Francisco de Assis, que nos convida diariamente a esta reforma, a esta transformação, a essa busca do Mestre Jesus, a fim de que possamos também, logo adiante, ouvirmos as trombetas do céu, nos aguardando pelo compromisso e pela realização. Que o grande Mestre Jesus continue conosco, nos inspirando, nos orientando, nos abençoando. E a essa equipe de espíritos bondosos, sob a égide do Arcanjo Miguel, coordenador do Brasil, possamos, após toda essa epidemia, voltarmos como homens novos, como pessoas, como seres, como indivíduos, como espíritos imortais que somos, levando a mensagem, mas a mensagem não apenas falada, mas a mensagem vivida. Que Jesus nos abençoe. E assim, meus amigos, agradecemos a participação de vocês, desejando que a mensagem sobre Francisco seja para cada um de nós que aqui está um lenitivo, mas uma mola propulsora na nossa transformação. Muita paz para todos. Até a próxima.